O que eu estou buscando trazer nesse momento, ou pelo menos nessa fase, né, dos temas associados ao campo psi, é mostrar que diversos pesquisadores da área da biologia e da área da física também já pensaram em algo similar a essa questão, buscando incluir a consciência, ou a mente, ou o psiquismo, como geralmente é colocado, no campo mais amplo da realidade, integrando com a física. Daí a interação mente-cérebro, que é uma questão muito colocada hoje. E aqui tem uma proposta muito interessante de Rupert Sheldrake, que trata dos campos morfogenéticos e que auxilia muito a gente nessa pesquisa, né, ou nesse estudo, que a ideia de campo é colocada aqui. Então, o tema hoje é esse, campo psiquântico e a relação com os campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. É isso que nós vamos trazer aqui de forma bem resumida, abordando aqueles pontos que mais interessam para a ideia de campo psi. Quem foi Rupert Sheldrake? Ele nasceu na Inglaterra em 1942, é biólogo, parapsicólogo, pesquisador e criador da teoria conhecida como campo morfogenético. Publicou vários livros, centenas de artigos. Então, é um pesquisador dessa área. Ele criou essa teoria de campo morfogenético. Vamos ver, entender um pouco o que que é isso. O livro que eu me baseio aqui é esse livro, Uma Nova Ciência da Vida. O livro trata da hipótese da causação formativa, que propõe que a natureza segue hábitos. Isso está já no prefácio do livro, na introdução. Causação formativa, vamos ver o que que é isso, mas ele propõe que a natureza segue hábitos, né? Segue alguns padrões para se organizar. Ele coloca também que todos os animais e plantas valem-se de uma memória coletiva da sua espécie e contribuem para ela. Então, olha só a ideia da memória coletiva, já começa a nos aproximar desta ideia de campo psi, né? Memória está associada ao campo psi. Coletiva, então o campo psi, ele é um campo mais amplo, não é uma coisa é, unicamente do indivíduo. E, e mais, ele coloca que cristais e moléculas também seguem hábitos de suas espécies. Então ele vai lá na estrutura inicial física da matéria, o que já nos traduz também, traz para nós também a ideia de que nós já colocamos do panpsiquismo. Então, o que são esses campos morfogenéticos? A hipótese apresentada no livro baseia-se na ideia de que os campos morfogenéticos têm, de fato, efeitos físicos mensuráveis. Você não acessa o campo diretamente, mas você acessa o efeito dele. Da mesma forma que o campo psi não é acessível diretamente por algum mecanismo físico ou por algum instrumento físico, mas o efeito dele que é o que interessa, como que ele atua no meio, no ambiente e nos eventos. Continuando o texto, propõe que campos morfogenéticos específicos são responsáveis pela forma característica e pela organização de sistemas em todos os níveis de complexidade. Olha só, é responsável pela forma e pela organização dos sistemas, até nos níveis mais complexos. Não apenas no âmbito da biologia, mas também no âmbito da química e da física. Então, ele vai lá na organização química e física, da fisicoquímica da matéria, dos organismos. Inclui desde os níveis das partículas até a organização dos indivíduos e suas sociedades. Então, é uma abrangência bem grande essa ideia de campo morfogenético. Aqui vai alguns exemplos retirados do próprio livro do Sheldrake, onde ele coloca essas possibilidades. Ele fala o seguinte: primeiro, são 3 exemplos aí, tem vários. Ratos treinados em Londres para realizar uma determinada tarefa pela primeira vez gastou um tempo de 2 meses para esse treino. Uma vez que houve o primeiro aprendizado,
a mesma tarefa aplicada pela segunda vez para ratos em Nova York seria apreendida em pelo menos um mês. Então, ele coloca, né, que uma vez aprendida uma determinada tarefa naquele grupo, é, isso facilitaria para o aprendizado dessa tarefa em outros grupos, independente do local, né? Aí ele coloca, né, observação, não existe conexão física entre esses dois laboratórios, né, para onde essa experiência pode ser realizada. Outra questão: animais evitam comer alguma coisa que lhes faz mal. Se come algo novo e pouco depois passa mal, provavelmente vai evitar esses alimentos depois. E ele coloca o seguinte: a aversão condicionada poderia ser transmitida, né? A aversão aqui não é aversão. A aversão condicionada poderia ser transmitida por meio de ressonância mórfica, que é uma das ideias centrais de campo morfogenético. Ou seja, os animais aprendem isso por um outro campo, através desse campo de informação, né, que é a ideia, né, que ele vai colocando aí para a gente avaliar, né, para que vocês possam avaliar a, a proposta central de que existe um campo que é transmitido para aquela espécie, aquela informação é transmitida através desse campo. Ele chama isso de ressonância mórfica, vamos ver depois. Outro aspecto: segundo a hipótese da ressonância mórfica, seria mais fácil para as pessoas aprenderem hoje aquilo que foi aprendido por muitas pessoas no passado. Todos se valem da memória coletiva humana e, por sua vez, contribuem para ela. Então, tudo isso vai traduzindo a ideia de campo como sendo uma informação que se espalha e que aquela espécie torna apta a captar aquilo, mesmo que esteja em outro ambiente totalmente diferente, né? Mesmo que seja em épocas diferentes. Daí o termo ressonância. É, então, o que é um campo, afinal, né? O campo morfogenético. Vamos pensar primeiro aqui as diferenciações, né? Campo gravitacional na física newtoniana, que é um campo, a gente fala em campo gravitacional. Por exemplo, refere-se às forças de interação entre massas no espaço tridimensional. Então, no espaço-tempo. Então, o campo gravitacional na física está bem definida. Quando associa campo gravitacional na teoria da relatividade de Einstein, refere-se à curvatura do espaço-tempo, que orienta o deslocamento de um corpo no campo. E então essa ideia de campo, ela é bem ampla, na física já é bem definida. Quando fala em campo quântico, também refere-se a uma partícula, como sendo um quanto de excitação no seu campo, né? O exemplo aqui, para ficar mais fácil de entender aqui, é um elétron equivale a uma alta concentração de campo elétrico, localizada num ponto minúsculo do espaço-tempo. Então, essa é a ideia de campo que é colocada de uma maneira geral na física. Ainda não é campo morfogenético, nem campo psi. O termo usado é isso. Então, na física moderna, os campos são primários, né? São eles que estão por trás dos corpos materiais e do espaço entre esses corpos. Mas isso ainda, a ideia de campo. Quando se passa para a ideia de campo morfogenético, está falando da estrutura do sistema. Isso na teoria de Sheldrake. Então, refere-se à estrutura e organização de um sistema, seja físico, olha só, seja físico, orgânico, individual e social. Então, vamos pegar alguns exemplos. Primeiro, a órbita atômica, por exemplo, né? O elétron na órbita do átomo de hidrogênio, ele segue aquela órbita porque ele já é a primeira, né, ou a ideia fundamental de campo, né? A forma do átomo, né, que tem um núcleo central, um elétron, no entorno daquela região que constitui, inclusive, a função de onda do elétron ali, né, que é a posição dele naquela órbita, ele já associa isso com a ideia de campo. É a forma do átomo de hidrogênio, o campo morfogenético. Outro exemplo, né, ampliando um pouco mais, estrutura cristalina, que é a ordenação das moléculas no cristal, né,
A gente sabe que as estruturas cristalinas, as moléculas são muito bem posicionadas, né, formando uma estrutura bem definida. Ele fala que essa ordenação é a ideia, está associada também à ideia de campo. Moléculas orgânicas, né, o que é a orientação dos átomos na molécula. Uma molécula orgânica contém dezenas e dezenas de átomos, né, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, etc. Aqueles e vão formando essas moléculas complexas, altamente complexas, com grande quantidade de átomos. E essas moléculas, elas também têm uma orientação organizada pelo campo daquela molécula, o campo morfogenético daquela molécula. E ampliando para os órgãos, né? O rins, o fígado, o pâncreas, etc. Todos esses órgãos, né, dos animais também estão ali associados a uma organização que é o campo morfogenético para aquele órgão. Aí passa já ampliando os indivíduos, né? Plantas e animais de uma forma geral. Então, nós temos o nosso campo morfogenético que orienta a organização dos órgãos e do nosso corpo, do corpo dos animais, de uma maneira geral, inclusive das plantas, e que chega até no modelo social de organização, né? Então, você tem campos sociais. Então, são campos, em princípio, né, dentro de campos, né, mais amplos. Daí o campo morfogenético, aqui o texto é longo, mas tem que ser assim mesmo, né, para a gente entender, já que está sendo bem resumido, a ideia é isso. As teorias existentes na física podem ser incapazes de explicar as estruturas singulares de cristais e moléculas complexas. Elas permitem sugerir diversas estruturas possíveis de energia mínima, mas não há evidências de que possam justificar o fato de que uma e não outra dessas estruturas possíveis será realizada. Então, é isso. O que define essa estrutura, porque teria várias possibilidades, essas estruturas elas são definidas por esse campo. Portanto, é concebível que algum fator que não é a energia, ou seja, algum fator que não seja energia, seleciona uma possibilidade e, com isso, determina a estrutura específica adotada pelo sistema. Daí, a ideia do campo morfogenético é esse, né? Por que que tem aquela forma? Por que que aquela estrutura vai sendo seguida para a organização das moléculas, dos órgãos, né? E dos sistemas mais complexos, de uma maneira geral. Então, ele fala que não é a energia mínima, mas sim uma organização estrutural que está por trás disso. A hipótese que será desenvolvida agora, aí é o texto do Sheldrake, a hipótese que será desenvolvida agora baseia-se na ideia de que essa seleção é produzida por um novo tipo de causação, ainda não identificada pelos físicos, através da ação dos campos morfogenéticos. Então, aqui ele introduz a ideia de campo morfogenético, que é o tema central, né, que a gente está trazendo aqui, que é a ideia central da proposta dele. Então, o que são os campos morfogenéticos? Tem o papel causal na definição e manutenção da forma de um sistema. Então, causal, né? Quer dizer, ele causa a definição e a manutenção da forma, né? Por que que órgãos ficam com aquela configuração e naquele ponto. Ele fala que é o papel do campo morfogenético. Ele organiza a estrutura de um sistema. Daí, o campo que organiza essa estrutura. A físico-química explica a energia do sistema, isso que ele insiste, mas não explica como esse sistema se organiza estruturalmente. Uma coisa é organizar a energia mínima que os átomos se colocam ali, ou as moléculas se organizam para formar um sistema, mas essa estrutura, né, essa estrutura que vai sendo definida, ela é realizada por um outro fator, que é o campo morfogenético. Atuam sobre a matéria e energia, mas não são de ordem material. Portanto, não podem ser detectados por equipamentos físicos. Interessante isso, o campo morfogenético, né, não é detectado por equipamento físico. E cada tipo de sistema tem virtualmente um tipo específico de campo morfogenético.
Então, cada tipo de sistema, né? Um tipo de, imagina um sistema cristalino, um sistema de moléculas, um sistema de órgãos, sistemas de grupos sociais mais amplos, tem virtualmente um tipo específico de campo morfogenético. Daí o campo morfogenético é um modelo diferenciado de campo, né? Diferem, e nós já tínhamos falado ali do campo gravitacional, por exemplo, no slide anterior, que foi colocado. Então, o campo morfogenético difere radicalmente dos campos eletromagnéticos, por exemplo, no sentido de que estes últimos dependem do estado concreto do sistema, ou seja, da distribuição e movimento das partículas carregadas, né? Então, o campo eletromagnético depende da distribuição e movimento das partículas que estão ali, né? Os elétrons, por exemplo, né? No caso do eletromagnético. Enquanto que o campo morfogenético corresponde ao estado potencial de um sistema em desenvolvimento e já estão presentes antes que ele assuma sua forma final. Isso aqui é muito importante, né? É um estado potencial e o campo, porque o campo eletromagnético é definido pela posição das partículas, dos elétrons, por exemplo, ou de cargas, de uma maneira geral. Isso é eletromagnético. O campo morfogenético, ele já está presente antes que ele assuma, né, a forma final. Ele que organiza a matéria, ele não é consequência da matéria, mas ele que organiza a matéria. Ele que organiza a distribuição da matéria. Então ele não é detectável por isso. Daí a ideia de estruturas de probabilidade, que também é outro aspecto bem interessante, que nos remete à física quântica, que nos remete ao campo psiquântico. Vamos ver no campo morfogenético o que o Schleck coloca sobre isso. As órbitas de elétrons ao redor do núcleo atômico podem ser consideradas estruturas do campo morfogenético do átomo. Então, a própria organização do átomo, né, com os elétrons girando ali em volta, é, já é uma definição, né, estrutural do campo morfogenético para aquele átomo. Isso amplia para as moléculas, amplia para os sistemas mais complexos de organização da matéria. Então, de acordo com a mecânica quântica, aí entrando na mecânica quântica, as órbitas são como distribuições de probabilidade no espaço-tempo. A ideia de função de onda, psi, né, que é dada por isso aí, que a gente já conhece também, né? A mecânica quântica coloca isso, né? São distribuições de probabilidades. Da hipótese, aí no contexto da hipótese da causação formativa, aí já entrando então na ideia de campo morfogenético, no contexto da hipótese da causação formativa, este resultado sugere que, assim como essas estruturas dos campos morfogenéticos dos átomos devem ser vistas como distribuição espaciais de probabilidade, os campos morfogenéticos, está em vermelho, os campos morfogenéticos não são definidos precisamente, mas dados por distribuições de probabilidade. É o seguinte, nos átomos, a distribuição dos elétrons em torno das órbitas atômicas, e ele está aqui contido, por enquanto, só nesse aspecto, eles são distribuições de probabilidade, que é aí a função de onda. A probabilidade do elétron estar em determinada região é tal, em outra região é menor, em outra região é maior. Isso é exatamente o conceito da função de onda, né? Que fala sobre a posição do elétron no átomo. E ele fala, os campos morfogenéticos não são definidos precisamente, mas também são dados por distribuições de probabilidade. Ele distribui a probabilidade de organização da matéria. Então, essa ideia é bem importante para a proposta de Sheldrake. Daí, as estruturas de campos morfogenéticos serão referidas como estruturas de probabilidade. Mas ele está falando de estrutura. Se a gente entrar no campo psi, depois a gente vai no final fazer uma síntese sobre isso. O campo psi também ele define as possibilidades de um sistema. Então pode ser dado também como estrutura de probabilidade. Só que a probabilidade ela é quantificável, né? A possibilidade ela só fala do que se é possível.
o que é possível, ela ainda não quantifica. A probabilidade fala 50%, 20%, 80% de probabilidade de acontecer tal coisa. As possibilidades falam, tudo é possível, mas aí não detalha ainda com precisão qual que é a intensidade daquela possibilidade no sistema. Isso para campo psi. Bom, tem um outro aspecto muito interessante, que é essa hierarquia do campo morfogenético. O mais organizado comanda o de menor grau, porque isso garante, então, a evolução dos sistemas de forma integrada, né? Ele diz o seguinte: as estruturas de probabilidade se organizam em níveis hierárquicos, né? Um átomo livre possui um campo morfogenético inferior quando comparado com o campo de uma molécula mais organizada da qual ele é parte. O campo do átomo fica submetido ao campo da molécula. Então, primeiro vem o átomo, tem um campo. A molécula já é a junção de vários átomos. Imagina uma molécula orgânica. Algumas dezenas e dezenas de átomos compondo aquela molécula orgânica, né? De uma proteína, por exemplo. É, que seja, né? Um neurotransmissor, por exemplo, que está ali no cérebro. Então, esse campo mais organizado, ele é mais amplo, daí o campo de cada átomo fica submetido ao campo daquela molécula. A molécula tem uma hierarquia maior de organização. Então, o campo de nível superior modifica as estruturas de probabilidade dos campos de nível inferior. Campos, digamos, campos dentro de campos, né? Campos associados. E aqui vem o conceito de ressonância mórfica, que foi já citado lá no início, né? Ressonância, né, é uma questão que já é bem colocada na física também, né? Tendência do sistema a adquirir, é, é, dentro de uma determinada frequência, ele amplia, né, a sua, a sua energia, né? Se ele está naquela mesma frequência. A forma característica de uma unidade mórfica específica é determinada pelas formas de sistemas similares anteriores. Olha, formas de sistemas similares anteriores que atuam sobre ela, através do tempo e do espaço, por um processo chamado ressonância mórfica. A ressonância não é atenuada pelo tempo ou pelo espaço. Bom, o processo de manifestação dela se dá no espaço-tempo, de alguma maneira, mas a ressonância em si é uma característica do campo, ela está fora do espaço e do tempo. Um campo morfogenético específico, né, por meio da ressonância mórfica, influencia a forma de um sistema. E a forma desse sistema influencia o campo morfogenético. Então, observa que aí começa a ter interação entre o campo, pela ressonância, ele vai propagando essa informação para organizar o sistema, né? Ele amplia a capacidade do sistema, que entra em ressonância naquele campo. E, da mesma forma, o sistema, uma vez organizado, influencia esse campo, a organização desse campo. Então, campos morfogenéticos são irredutíveis a qualquer outro princípio. Eles existem por si mesmos. Então, existe o campo, igual o psiquismo, já foi dito. O psiquismo é irredutível a qualquer outro princípio. Ele existe por si mesmo, né? O psiquismo não é um produto da matéria. O campo não, da mesma forma, o campo morfogenético não é um produto da matéria. É o campo que organiza a matéria, é o psiquismo que organiza os sistemas de informação nos diversos níveis, né, dos indivíduos e de suas coletividades. Então, o campo psi tem parece que a ideia de campo morfogenético, de uma certa maneira, tem muita relação com a ideia de campo psi. Daí, ampliando o conceito de campo e a hipótese do campo psicótico. Bom, lembra o seguinte: campos físicos são processos no espaço-tempo, ou seja, PET quer dizer processo espaço-tempo, né? São processos que estão desenvolvidos o tempo todo, né, na, na, na relação da matéria e energia. Por exemplo, campo gravitacional, né, é um campo físico, campo magnético, campo elétrico, o próprio eletromagnetismo, tudo isso, esses campos, eles estão aí associados à matéria e à organização das partículas nessa matéria, né, que compõe aquele campo. Campo morfogenético já tem uma característica diferente, porque ele
ela independe do espaço-tempo. Então, eles estão além de processo espaço-tempo, né? Eles determinam as formas e organizações dos sistemas físicos, que é o que está falado, está dito aqui o tempo todo. Isso na cor azul aí, agora na cor verde. E o campo psi? O campo psi quântico também independe do espaço-tempo. Então, eles também estão além dos processos do espaço-tempo. Refere-se à organização e ao comportamento do psiquismo, né? Lembrando que aqui, como a, a visão é panpsiquista, esse psiquismo inicia desde o nível físico elementar, pode pensar das partículas até os organismos biológicos e os sistemas sociais. Mas ele diz respeito à organização, mas também ao comportamento do sistema, né? Essa que é a ideia mais ampla de campo psíquico. Neste sentido, a teoria de campo morfogenético apresenta características similares à proposta de campo psiquântico. Por sua vez, o campo psi vai além da organização, ampliando para o comportamento dos sistemas, o que inclui, nos níveis mais desenvolvidos, mais complexos, a interação mente-cérebro, que é o psiquismo humano e as diversas categorias de psiquismo que a gente tem. Então, o campo morfogenético, de forma, né, que a gente está tentando entender aqui, associado à ideia de campo psi, para concluir, é isso. De forma similar ao campo morfogenético, o campo psi de um determinado indivíduo é influenciado pelo meio psíquico no qual ele se insere. E isso ocorre por um processo de ressonância própria do campo psíquico. Então, dentro da ideia de campo psíquico, que é onde a gente está tentando montar uma visão diferenciada, o campo psi de cada um de nós, esse indivíduo pessoal, pode ser uma pessoa, pode ser inclusive um animal, né? É influenciado pelo meio psíquico no qual este se insere. Lembrando que o meio psíquico não é só daquela espécie, né? De todos os... O psiquismo, ele abrange tudo. Então, a gente costuma falar que os cães, né, de uma maneira geral, adquirem, de uma maneira figurativa, né, adquire a personalidade do seu dono. De alguma maneira isso acontece, né? O campo psi daquele meio vai, vai influenciando ali. Então, o campo psi de um determinado indivíduo é influenciado pelo meio psíquico no qual este se insere. Daí a ideia de ressonância, que vai que é a ideia de vibração, né, que a gente usa o tempo todo figurativamente, sem ser não é uma vibração física, mas é uma vibração como uma representação de alguma coisa que propaga, né? Uma informação que propaga naquele campo. O campo psi não é atenuado pelo espaço-tempo, né? Então ele não é material, ele apresenta diversas possibilidades de manifestação. Aqui é uma coisa bem interessante, né? A gente já falou na física quântica, né? Trabalha também com a lógica não excludente, que é diversas possibilidades simultâneas. Então, ele apresenta. Agora, a manifestação é quando tem o colapso, é quando a coisa acontece, né? Através do sistema mente-cérebro, seja nosso ou até de um animal, ou então mesmo de um determinado sistema interligado, né? Aquilo ali. O campo psi tem papel causal. O campo psiquântico tem papel causal no campo físico e troca informações com este. Isso já foi dito também. A, 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 a hipótese que vem sendo tratada, então, nesse texto aqui, pelo Sheldrake, né, é que o campo morfogenético tem um papel de organização do sistema físico. Aqui nós estamos falando que o campo psiquântico tem um papel causal no campo físico. E existe uma troca de informações com esse. Nós já citamos o exemplo que é muito conhecido hoje, aceito, não explicado, devidamente explicado ainda, é que o psiquismo é fundamental na nossa saúde e doença, né? Grande parte daquilo que vai acontecer conosco em relação à nossa saúde ou nosso adoecimento está associado ao nosso psiquismo, né? Então, aí um órgão, de repente, começa a ter algum problema ali, e aí é uma
úlcera no estômago, né? Um câncer no determinado órgão, muitas vezes vai sendo desenvolvido em função daquele meio psíquico que o indivíduo está inserido e como que ele lida com aquilo, o psiquismo pessoal dele. Então, o campo psi tem um papel causal. E troca informações, porque também o campo físico também interfere ali. E o campo, essa ideia, né, de interação, ela já é bem conhecida, só não é explicado como isso acontece. A hipótese do campo psi possibilita um paradigma diferente para interpretar como que essas situações podem acontecer e, de certa maneira, a vantagem, o objetivo seria é, entendendo como funciona determinado, né, aspecto da realidade, da natureza, é mais possível trabalhar também uma intervenção naquilo, né, naquela situação, e melhorar as qualidades de vida, por exemplo, dos indivíduos, das sociedades de uma maneira geral. Lembrando que não é só corpo, né, físico, né, mas inclusive social. E, finalmente, um determinado aspecto do psiquismo individual ou mesmo coletivo influencia o campo como um todo. E o campo influencia um aspecto do psiquismo individual ou coletivo. Ok, é isso que é a ideia de campo morfogenético. O livro já foi citado aí, e isso ajuda a gente a ampliar o conceito colocado aqui de campo psíquico.